vou me apresentando. Eu sou a Lídia Mara Dornelles, eu sou nutricionista de formação. Quero agradecer o convite, né, primeiramente. Na verdade, não somente o convite, mas essa oportunidade, né, de estar aqui conversando nessa roda de conversa com todas, né, essas mulheres maravilhosas, né, que estão trazendo tanto as suas experiências pessoais, mas também profissionais, né, em prol de um tema tão importante que é o aleitamento materno e a amamentação. Gente, eu gosto muito de falar. Tá? Eu vou me policiar. A apresentação ela é bem curtinha, tá? Mas eu tenho muitas histórias, então eu tenho que me segurar. Então, assim, eu já tinha comentado, né, na fala da Raquel, e só comentando, me identifiquei muito contigo, tá, Fernanda? Porque, como eu disse, eu tenho 2 filhas com experiências completamente opostas, assim. Mas a minha primeira filha foi uma situação muito complicada também, que acho que até hoje, se a pediatra me enxergar na rua, ela me abraça, porque eu saí daquele consultório arrasada. Lembro até hoje de estar sentada no banco de trás, me olhando assim no espelho retrovisor, aos prantos, porque na minha cabeça de nutricionista, né, era impossível eu não, né, ter notado que a minha filha não estava sendo nutrida adequadamente. Né? Não vou nem comentar as falas da pediatra, mas eu segui com ela, assim. Mas foram falas que hoje, claro, né, eu vejo que não foram ali as mais adequadas naquele momento do consultório. Mas passou, tá? A minha segunda filha eu consegui amamentar exclusivamente, né? Ali os 6 meses, e depois ainda segui com a amamentação por mais um tempo. Tá? Mas só para compartilhar assim, que eu tive. A minha filha não precisou, né, ir para a UTI, mas eu tenho as fotos dela no berço. Eu olho assim, meu Deus, você parece um ratinho de tão pequenininha. Ela perdeu muito peso. Mas, enfim, eu estou aqui representando o Conselho Regional de Nutrição, tá, no qual eu sou conselheira, e também a Secretaria Municipal de Educação, né, na qual eu faço parte, sou nutricionista, responsável técnica pela alimentação escolar aqui no município de Florianópolis. Então, assim, eu vou contrariar as minhas colegas que estavam esperando que a minha apresentação fosse focada, né, nas propriedades nutritivas do leite materno. Eu vou trazer, na verdade, a experiência do município, né, de incentivo à continuidade da amamentação do aleitamento materno dentro das nossas unidades educativas, no caso, as creches. Tá? Mas então eu vou te parabenizar, né? Porque eu ainda comecei no início da manhã dizendo que eu tive num evento ontem, e o Urubici está exatamente com a dificuldade que hoje a gente vai trazer aqui com orgulho, que Florianópolis já faz um papel totalmente único, né, e diferencial, incentivando o aleitamento materno realmente depois do retorno ao trabalho da mulher e do bebê para a creche. Então, assim, vai ser muito interessante. Bom, então, assim, né, só para a gente dar esse start mesmo, né, em termos de nutrição, né, de a gente entender, eu sempre gosto de trazer para os nossos profissionais que, na verdade, a alimentação ela já inicia, né, desde quando a gente tem lá um embriãozinho desde quando a mulher tem um embrião ali dentro né, do seu ventre ali, e depois, né, ele vai virar, enfim, ali o feto e até ali o nascimento. Então, para a gente entender, né, que essa alimentação, né, o bebê ele já recebe essa alimentação ali dentro do útero. E o quão importante é, né, naquele momento que ele nasce, que é colocado aquele bebê, né, no seio ali da mulher, e que aquele primeiro contato, né, dessa criança com a alimentação por via oral. Né? E que, no meu caso, hoje eu tenho esse entendimento, né, trazendo também um pouquinho da história, de que ali já deu tudo errado. Né? Então, hoje eu entendo,
né, da importância desse primeiro contato, né, desse bebê com o seio ali da mãe naquele momento. Bom, e por que falar, então, da importância do incentivo ao aleitamento materno? Eu acho que, como a gente está falando entre profissionais, né, de a gente, acredito que todo mundo aqui saiba, né, quais são os benefícios do leite materno e por que nós comemoramos, né, a Semana do Aleitamento Materno, o Agosto Dourado, né, quando é importante a gente estar nesse espaço com profissionais da saúde de diferentes, né, formações, porque cada um realmente vai trazer o seu olhar, né, e de a gente entender o quão intersetorial é a amamentação e o aleitamento materno, né. Então, por isso que eu quis trazer esse foco, né, para unidade educativa. Por quê? Né? O que a gente tem hoje? Né? Eu gosto assim. Quem é servidor público, né, tem essa, entre aspas, né, esse benefício, né, de ter ali os seus 6 meses, né, de licença maternidade ou amamentação, dependendo, né, do local. Então, como um incentivo, né, ao aleitamento materno. Mas a gente sabe que não é a grande maioria das pessoas que estão aí, né? Quem é CLT, né, ainda tem ali os seus 4 meses, né, reconhecidos de licença maternidade. Mas para quem não é, né, não tem nem essa garantia. E por que eu falo isso? Porque, né, na grande maioria das vezes, essas crianças, elas, né, precisam ser matriculadas numa creche, né, numa escolinha, enfim. E é quando essa mãe, essa família se depara, né, com um problema para resolver. Eu preciso desmamar essa criança para matricular na creche? Né? E aqui é importante a gente quebrar esse paradigma. Então, a minha fala vai ser em função disso, assim. E eu digo não somente quebrar o paradigma para essa mãe e para essa família que vai ter que se organizar para a entrada dessa criança na creche, mas também dos profissionais que vão receber essa família. Né? Então, são grandes os desafios. Né? Eu acho que a Suzana, assim, acho que tem até mais propriedade, né, para falar sobre um programa que o município tinha, se eu não me engano, desde 2002? 2008. 2008, desculpe. Eu estava com 2012 e falei 2000. Desde 2008, né, que acabou ali culminando na creche Amiga da Amamentação. Né? Hoje nós não temos mais com esse nome, mas seguimos, né, os preceitos desse programa. Então, quando a gente fala para um profissional, para uma equipe pedagógica de uma creche, por exemplo, né, sobre esse desafio, na verdade, eles vêm nos questionando. Né? Eles dizem, mas facilita a nossa vida aqui, né, querendo ou não. Porque eu gosto também de trazer essa questão de fazer o advogado do diabo. Né? Facilita? Pode facilitar, mas, assim, antes de ser um direito dessa mãe, dessa família, é um direito dessa criança. Né? Então, isso pega, tá? Para o pedagogo, pega. Então, a gente tem que respeitar o direito da criança. Né? Eu falei... Desculpe, não comentei a realidade do nosso município, né? Mas nós matriculamos crianças a partir de 4 meses. Tá? Mas a gente já recebeu criança, por exemplo, com 15 dias de vida, né, por via judicial. Então, também por isso a importância, né, de a gente levar isso para as nossas unidades educativas. Bom, a apresentação, né, que eu
trago assim um pouquinho dos processos, né? Como é que isso funciona aqui dentro do nosso município. Né, dessa importância dessa articulação, desse diálogo, enfim, tanto entre a educação e a saúde. Né? Na saúde, a gente trabalha muito a questão do território. Né? E isso é o que a gente sempre orienta as unidades educativas, né? Que acessem, né, os espaços, os centros de saúde, equipes, né, de articuladores, por exemplo, do programa Saúde na escola, né, para auxiliar nessa questão dentro da unidade educativa. Então, aqui só para ilustrar, né, alguns espaços que nós temos dentro das unidades em prol disso, mas da gente entender também o quão importante, né, é o papel dessa creche como mais um ator nessa rede de apoio. Né? Porque, às vezes, a unidade educativa ela, né, mantém esse distanciamento, talvez essa coisa educação, saúde, não está interligado, mas, no dia a dia, na prática, a gente sabe que, né, eles andam ali sempre lado a lado, principalmente numa creche. Né? Na educação básica, ali, do 1º ao 9º ano, a gente, às vezes, acaba deixando isso um pouquinho de lado. Mas na creche é indissociável. Né? Tanto que nós realizamos ações, né, formações, na verdade, de ações de cuidado para as crianças da creche. Nós começamos fazendo somente com crianças de G1 e G2, que é de 0 a 2 anos. Né? Mas, devido à importância, a gente acabou também estendendo. Né? A Suzana já participou, né, muitas vezes das nossas formações, foram chamadas, e eram formações realmente que traziam profissionais, como pediatra, como odontólogo, né, para falar dessa questão da mamadeira e da chupeta, né, nutrição, primeiros socorros. Né? Então, elas envolviam esses diferentes profissionais. Né? O que é importante, né, aquela equipe que está dentro da unidade educativa entender? Porque, primeiro, a gente tem que fazer essa sensibilização, né, como eu disse para vocês. Como na nossa rede, né, quando você vem com mais uma atribuição, e eu entendo elas perfeitamente, porque são muitas atribuições e muitas responsabilidades para quem está ali na ponta, né, de a gente sensibilizar e mostrar, né, que esse processo de acolher essa família, ele não é somente mais uma responsabilidade. Né? Então, esse para quem está na gestão, é o maior desafio, assim, né? Entendendo que na nossa rede nós temos mais de 5.000 profissionais, né? E 89 creches. Bom, a gente começa, né, fazendo, então, uma formação com essas equipes diretivas, né, para eles entenderem que essas mães, que essas famílias, né, que vão deixar suas crianças nessa unidade, elas precisam, sim, ser encorajadas e apoiadas, né, a amamentar os seus bebês, né, na creche, ou seja, liberando, disponibilizando, na verdade, né, um espaço, né, para, se ela quiser amamentar, né, e também, né, orientando no caso de ela querer deixar, né, o seu leite materno para ser oferecido para essa criança dentro da unidade educativa. Então, rapidamente, eu vou dizer como isso ocorre. Esse aqui era um folhetim que a gente tinha, ainda está como creche amiga da amamentação, né, porque eu acho tão importante, assim, até fico sentida que não tem mais com esse nome, nem com a força que tinha, né, anos atrás. Né? Mas esse processo ele começa, na verdade, antes da matrícula dessa criança. Por quê? Porque é um processo que exige um planejamento, né? Tanto por parte da unidade educativa quanto por parte da família. E isso é o que é mais importante. Então, ali por volta de novembro, que a gente começa, né,
a liberar as portarias de matrícula para o próximo ano, né, a partir desse momento é que já começa, né, essa articulação com a unidade para conversar com essas famílias. Por quê? Porque é o momento que as famílias elas estão indo até a unidade educativa para saber sobre a vaga, para saber como é que... Olha, eu preciso realmente que a minha criança esteja desmamada, né? Ou, às vezes, quando é maiorzinho, ela tem que estar desfraldada. No particular, existe... Né? Tem muitas escolas que não recebem se a criança não está desfraldada, né? Então, vem esses questionamentos. E o que a unidade educativa deve fazer? Ela deve acolher, ela deve informar que não tem essa necessidade, né? Que a criança, sim, ela pode continuar com a amamentação, né? E que isso vai ser orientado tanto a família quanto os profissionais da unidade educativa, né? Para que isso se mantenha. Tá? Só que, primeiro, por que vai o folhetinho? Porque a gente precisa saber quem é essa família. A gente precisa saber. Por exemplo, se eu tenho uma turminha de G1, que é de 0 até 1 ano, e que eu tenho, no máximo, 15 crianças ali, eu preciso saber quantas crianças estão nesse processo de amamentação, né? Ou quantas crianças a mãe vai querer deixar, né, o seu leite para ser oferecido, né? Porque isso requer uma organização tanto por parte, né, da nutrição, por parte da cozinha, quanto, né, por parte do profissional que está em sala, que vai ter que ofertar esse leite para essa criança, né, da forma adequada, porque não se orienta que seja ofertado com a mamadeira, né? Tem que ser ofertado ou no copinho ou com a colherinha, né? E isso é uma outra questão que a gente estava conversando antes, né, Raquel? Que isso assusta o profissional, né? E por isso a importância das formações, né? E de a gente também acolher o profissional, né, com as suas demandas. E daí vem, né, muitas vezes, a experiência do próprio profissional, enfim, que, né, não quer, não se sente à vontade em fazer aquilo, enfim. E daí, né, a gente tem que ter colocar ali, né, enfim, uma paz de espírito, ir lá, orientar, conversar com toda a unidade, né, com toda a equipe. Talvez aquele profissional tenha que ir para uma outra sala, ou talvez naquele momento aquele profissional precise realmente de ajuda de algum auxiliar, enfim, né? E me veio até, pensando na questão da saúde mental, será que essa profissional, qual foi a vivência dela, né, com o processo da amamentação? Será que aquilo ali não está sendo algo que ela está se vendo naquele momento? Então, assim, até isso, né? Muitas vezes estamos lidando com outras mulheres ali. Então, quando a gente também traz isso, como que a gente vai acolher essas mulheres que, às vezes, também não tiveram os melhores processos de amamentação e quando tem que seguir aquilo ali, revive uma dor e uma angústia, uma dor dela lá do passado, né? Então, interessante. E o novo, né? Sempre o novo quanto é desafiador. Várias vezes a gente falou aqui, me veio de trazer para vocês, mas a gente sabe que é importante ir para a academia. Mas quem de nós vai realmente? Então, a gente sabe da importância da saúde para a gente mesmo. Então, o processo da amamentação também é isso. A gente também sabe que é o bom. Então, quantas de nós tivemos nossos desafios sabendo do melhor alimento, mas na hora de fazer, de estar na prática, tudo é muito novo, tudo é muito diferente, tudo depende muito do nosso esforço e até que ponto a gente consegue realmente, né? Uma questão que, quando a gente começou esse programa lá, né, em 2008, que sempre vinha dos profissionais da educação, era que o medo das crianças ficarem mais agitadas e serem mais difíceis de lidar quando as mães entravam nas unidades educativas para amamentar. E sempre vinha essa questão. Ainda vem. A gente sempre conversava com eles, mas depois o legal é que eles traziam para a gente o contrário, que eram crianças mais calmas, que eram crianças que se adaptavam, que iam lá, amamentavam, voltavam para a sua sala, para suas atividades mais tranquilas,
do que as crianças que não eram amamentadas. É isso mesmo, é a preocupação. Não, mas e como é que ela vai amamentar aqui na sala? A outra criança vai querer também, elas vão ficar agitadas, enfim, mas se via realmente o contrário. Eu acho importante assim, algumas colocações, as colocações, porque para a gente voltar, eu sempre gosto assim, de pensar na trajetória, né? Como é que a gente chegou nisso hoje, né? Como é que a gente chegou, por exemplo, na educação infantil que nós temos hoje, né? Porque se a gente for ver o histórico, é recente, né? A educação infantil como nós temos hoje, né? Até ali, agora não sei se 20 anos, pode ser um pouquinho mais, né? A educação infantil, ela era da assistência social, né? Então, com esse olhar assistencialista, a creche, ela era uma extensão da casa, né? E isso é difícil de se quebrar, de se romper, até hoje, né? Então, quando a gente vai para uma unidade educativa, né, conversar ali com os profissionais, a gente tem que ter isso em mente, porque tem alguns que vão trazer, né, essa questão da própria experiência, né? Muitos, né, vieram, por exemplo, de um magistério que depois, né, virou uma graduação, mas trazem ainda aquela experiência. Então, assim, são situações diversas que a gente tem que lidar. E essa questão da experiência, algumas são mães, né, então trazem a sua experiência própria, outras não são, acham, não vou generalizar, tá, gente? Mas que talvez o uso da mamadeira seria mais prático, né, para aquela sala com tantas crianças, né? Então o que é interessante para a gente que está ali dentro da gestão, trabalhando com isso, é de também se fazer presente na unidade educativa, né, de entender as diferentes realidades. Né? Então, quando me fala, mas como é que eu vou oferecer de copinho, eu tenho 15 crianças. Aquilo que eu estava conversando antes, tá? Quantas crianças tu tens que realmente vão, né, continuar com a amamentação? Óbvio, eu quero que todas, né? Primeiro que tu não vai receber crianças com faixas etárias diferentes, né? Porque o G1 tu recebe de 4 meses até 11 meses. Tá? Então tu vai receber crianças que realmente vão estar, né, somente com aleitamento materno exclusivo, mas tu vai ter também crianças que já vão estar, né, com alimentação complementar a 1000. Né? Assim como eu recebo criança com alimentação complementar de 11 meses, que teoricamente já poderia estar recebendo uma comidinha bem próxima, né, do que as crianças maiores recebem, comendo somente pastoso, né, ou liquidificado, porque foi feita uma introdução da alimentação complementar de uma forma equivocada. Né? Então, cada situação tem que ser vista, né, e pensada, trabalhada. Tá? Estou quase no final, gente. Então, as estratégias, né, que foram utilizadas aqui no município. Né? A articulação com a equipe pedagógica, como eu disse antes, é importante essa sensibilização. Tá? Se a gente não sensibiliza o profissional que está na ponta, o nosso trabalho, o nosso sonho, enfim, fica só no mundo das ideias. Tá? Porque quem vai colocar isso em prática é quem está lá na ponta. Né? A articulação com o PSE. Tá? É muito importante. No fundamental, a gente tem uma pactuação, enfim, maior, né, entre as escolas. Com as creches, não tanto. Mas isso não impede, né, que se faça o contato com o centro de saúde mais próximo, né, para utilizar dessa expertise de quem está ali no centro de saúde para auxiliar com as orientações. Né? Talvez aquela mãe, né, a gente tem creches, por exemplo, que são creches que a gente chama creche de passagem. Né? Por exemplo, algumas creches aqui no centro. Ou seja, as mães trabalham aqui no centro, né, deixam as suas crianças. A gente tem uma creche ali na Rio Branco. Né? Elas vêm, trabalham, deixam as suas crianças ali e depois vão para os seus bairros, que pode ser no continente, que pode ser no norte da ilha e tal. Então, também de se pensar onde fica, de se orientar, né, essa mãe, essa família, né, para o local para ela procurar.
né? Porque essa orientação ela pode vir tanto do centro de saúde, mas também ela pode vir da unidade educativa com as nossas nutricionistas, né? Então, quando se tem, que a gente já chega nessa parte da conversa com a família, nessa fase. Então, quando a gente tem esse levantamento dessas famílias que vão querer, né, manter a amamentação, o aleitamento materno, a gente marca, né, essa conversa, o nutricionista marca essa conversa, orientando, né, não somente essa família, mas também a unidade educativa. Por quê? Porque isso envolve, por exemplo, né, a questão do aquecimento desse leite materno na unidade. Então, essas cozinheiras que estão ali, elas também recebem uma formação, né, para fazer isso de uma forma adequada. Tá? Que vai para o outro ponto, que são as formações com todos os profissionais envolvidos. Então, a gente vai fazendo aos poucos, né, porque não dá para reunir todo mundo. Né? A gente tem que ir naquela tática de guerra, sabe, de dividir para né, para conquistar. Então, a gente faz com as equipes diretivas das unidades que vão receber G1, porque nem todas, a gente tem 89, mas nem todas recebem crianças de 0 a 1 ano. Tem unidades que só recebem, por exemplo, para a escola, né, a partir dos 4 anos. Então, a gente, ali no final do ano, quando saem as portarias de matrícula, a gente já sabe quem são as unidades e a gente, então, chama para uma reunião para conversar com essas equipes, para elas já se organizarem, né, nessa busca ativa dessas famílias que vão necessitar, enfim, né, desse apoio em relação à amamentação. Uma outra questão, acho que até a Raquel colocou, que são dos espaços acolhedores, né? De essa unidade educativa organizar esses espaços, né? Mas não no pensamento de que tem que ser uma sala fechada, reservada, enfim. Às vezes uma poltrona, né, de amamentação, né, colocada, né, num espaço, às vezes pode ser dentro da sala, pode ser dentro da sala. Né? Hoje, quando se constrói unidades maiores, a gente pensa, né, em salinhas, né, que a gente chama. Salinhas é ótimo. Em salas o cantinho da amamentação, um espaço um pouco mais reservado. Mas se a unidade educativa não tem esse espaço, não impede, né, de essa mãe amamentar. Né? Isso não é o impedimento. Então, a gente também, né, desmistificar isso, né, que tem que ser um espaço, enfim, adequado, aquela sala reservada, bonita. Não. E muitas vezes, e com o programa, eu lembro, a gente conseguiu colocar poltronas de amamentação em todas as creches. Né? Então, não somente, né, para essa mãe amamentar, mas também de uma forma de ser um mobiliário adequado para o profissional que está em sala. Porque se a gente for pensar, eu adoro, agora as minhas filhas não são tão pequenas, né? Mas eu lembro que a gente ia para aquelas reuniões, né, a entrega de boletim, de avaliação, enfim, você tinha que sentar em umas cadeirinhas minúsculas. Disse, meu Deus, como é que essas pessoas aguentam, né, passar o dia inteiro ou sentadas no chão, ou agachadas, ou enfim, com aqueles bebês. Sabe? Eu ficava assim... Uma vez eu fui numa unidade que a gente tem aqui no centro, que é bem grande, e a profissional estava na hora da alimentação, era um G1, e ela estava sozinha na sala. E eu disse, queres que eu te ajude? Porque ela disse, eu quero, porque a auxiliar tinha tido algum problema, enfim, não tinha ido naquele dia e outros profissionais tinham faltado, ela não tinha conseguido. Eu disse, não, e assim, G1 com diferentes faixas etárias, né? E ela estava sentada no chão, né, dando ali a alimentação para as crianças que estavam sentadinhas nas cadeiras, e eu disse assim, meu Deus, no final do dia você está acabada, né? E ela disse, sim, a coluna não aguenta. E é onde a gente vê o adoecimento dos profissionais que estão na ponta. Né? Não vou nem falar das questões mentais, da saúde mental. Vou para as ortopédicas. Bom, então, assim, para finalizar, né, o que é mais importante, né, é de ter esse entendimento que todos os profissionais, né, desse espaço, eles são importantes, né, para esse tema.
Então, às vezes, não é só porque eu não tenho G1, né, que eu não vou me envolver. Não, tu pode te envolver de outras formas. E para que isso ocorra, é importante, é imprescindível, né, a articulação com a equipe diretiva e com os profissionais da saúde, sejam eles do centro de saúde ou os profissionais que a gente tem nas nossas unidades hoje, né, que nós temos, claro, da área da nutrição, mas se tem equipes, tem um núcleo, na verdade, na Secretaria Municipal de Educação com psicólogos e assistentes sociais, né, também para dar esse suporte ali para as unidades educativas. Bom, eu quero agradecer. Eu quero também assim tentar, né, trazer, assim, mostrar, na verdade tentar mostrar a importância desse acolhimento a essa família, né, para que realmente se continue, para que se dê continuidade, né, de tentar quebrar esse paradigma, como eu disse antes, né, de que para entrar na nossa unidade educativa tem que estar desmamada. Se vocês ouvirem isso em algum momento, por favor, me mandem um e-mail, ou quem tem o meu contato pode me mandar, porque com certeza eu vou estar lá. Eu e a minha chefia imediata vai estar na unidade no outro dia, sabe? Porque, né, isso, com essa temática tão importante, né, isso não pode ocorrer dentro de uma unidade educativa, que é um espaço imprescindível para a garantia de direitos daquela criança, né? E a gente sabe que a amamentação é, sim, um direito. E convido também vocês a buscarem, enfim, né, outras experiências aqui no estado. Joinville também tem um projeto muito bonito, né, que é o Mama Nenê, se eu não me engano. Inclusive, ofertando ali para as famílias que desejam, né, continuar com o aleitamento materno, né, disponibilizando os potinhos. Isso, os potinhos. Né, os potinhos adequados, enfim, para conservar o leite e levá-los nas unidades educativas. É um projeto bem bonito, já ocorre há bastante tempo também. Né, e de reforçar, né, o convite para as minhas colegas da saúde, né, de a gente tentar fortalecer, né, e quem sabe, assim, né, voltar o creche amiga da amamentação e outros projetos, né, para essa faixa etária que foram muito importantes em outra época e que eu entendo, né, serem importantes nesse momento também. A minha cabeça está aqui fervilhando, assim, de informações, sabe? E eu fico pensando é tão amplo esse assunto, licença maternidade 4 meses, né? Se a gente pensar que essa mãe bota a filha na creche aos 4 meses e tem que parar de amamentar por causa disso, a gente já perde 2 meses. E o quanto a amamentação é favorável para o sistema imunológico dessa criança. O quanto isso pesa na saúde pública. Criar esses espaços, voltar a ter esses espaços, ter uma equipe multiprofissional, identificar essas crianças que estão com alguma dificuldade, encaminhar para os profissionais, encaminhar para a fonoaudiologia, encaminhar para o odonto. O PSE, a gente perdeu um pouco de espaço, na verdade, eu acho que o PSE já não está mais tão forte como era antes, né, de equipe assim, multiprofissional. Não temos mais participado das reuniões como fonoaudiologia. E a importância que é isso também. Então, eu vejo uma questão de saúde pública muito grande. E como a gente deveria batalhar para ter isso, trazer essas experiências de Joinville em um próximo ano, trazer mais pessoas, de repente até advogados mostrando essa questão da licença maternidade. Estou achando assim, excelente o espaço, superou minhas expectativas. Acho que a gente tem muito para formular desse encontro e para criar os próximos. E eu não sabia, eu desconhecia dessa questão do espaço de amamentação nas creches. Não me foi passado assim também, né? E é da prefeitura, exatamente. Dentro do mesmo serviço a gente não tem muito essa divulgação.
que eu posso te dizer, assim, né? Existem os espaços, mas eles não são tão utilizados, né? Então, muitas vezes, a unidade tem ali o espaço criado, mas não tinha nenhuma demanda, né? A gente acabava utilizando o espaço, enfim, para outras situações. Às vezes, como eu comentei, às vezes é uma criança que está um pouquinho mais chorosa ou está doentinha, enfim, a professora utiliza aquele espaço, né, para acolher também, né? Mas o que eu vejo hoje na rede, né, se cria a oportunidade, mas ela também não é tão aproveitada como a gente gostaria. E daí, às vezes, tem os questionamentos, né? Sim, teria essa possibilidade, né? A profissional, né, que está retornando ali ao trabalho, ela pode utilizar, né? Não tem problema, desde que, claro, ela vai ser orientada, as cozinheiras também serão orientadas, né, em relação a que tipo de, né, de arma, o potinho, eu esqueci o nome do recipiente. Isso. O recipiente mais adequado, que tem que ser nominado, né, as informações que tem que conter, enfim, né, nessa etiqueta, que nós não somos, a gente sempre deixa muito claro, né, nós não temos a capacidade de um banco de leite. Então, eu não posso, né, ficar com aquele leite lá, a mãe não pode levar para a semana inteira, tem que ser, né, diariamente. Mas sim, ela teria essa possibilidade. Eu estava conversando antes, eu tive essa possibilidade dentro da Secretaria de Educação. Não era o espaço mais adequado, né? Mas eu tinha ali um refrigerador que eu, né, podia deixar acondicionado para levar para casa, né, para ser ofertado para minha filha. Mas volto a dizer, eu acho que é importante, eu tenho conversado muito com a educação infantil, né, lá dentro da secretaria, para que a gente retorne às formações, né, multiprofissionais com os nossos profissionais de G1 e G2 e depois, né, aumentando ali. Por quê? Porque a rede ela é muito dinâmica, né? Está sempre mudando. Assim como a equipe diretiva, mas os profissionais também. Então, a gente recebe muito profissional novo. E cada ano é um desafio enorme. Tá? E o que eu acho que é muito válido, né, eu colocar aqui, que esse incentivo, tá, ele vem muito pela questão do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, isso que eu trouxe aqui para vocês hoje foi, na verdade, um resumo, bem resumido, tá, de uma nota técnica do FNDE, ou seja, do Ministério da Educação, né, para criação, enfim, para o incentivo da amamentação e do aleitamento materno em unidades educativas, né? Então, né, de a gente também sempre pensar na intersetorialidade, né? A alimentação escolar, ela trabalha muito em cima disso, na formação de um hábito alimentar, né, saudável, que vai começar onde? Né? Na amamentação. Então, por isso, né, desse prolongamento, né, e desse trabalho dentro da unidade educativa, né, de incentivo. Né? Mas eu acho, né, daí fazendo a meia-culpa mesmo, hoje está muito inferior daquilo que, né, do que foi criado, enfim, enquanto expectativa. Né? Deveria ser muito mais difundido, enfim, né, essa prática, publicizado, né, de repente, para que as famílias se sintam, sim, conheçam, na verdade, o seu direito, né, e que possam utilizar dele na unidade educativa. Acho que isso é um ponto bem importante. O planejamento, né? É isso, o planejamento. Não, a nota técnica ela sai como orientações. Isso. Não, como orientações.
né? Mas ela vem muito bem fundamentada, né? É quase uma cartilha, assim. Né? Eu queria comentar também, né, que eu acho, nossa, é muito importante isso, né? E a divulgação é primordial também, mas a gente bate naquela velha deficiência, né, da valorização do profissional da educação, né, que vai receber, e principalmente desse profissional que vai receber esses bebezinhos. Eles têm que ser muito bem valorizados, né, porque esse cuidado é muito desgastante, já desgasta quem é mãe e pai, né? Quem não é, muito mais. Então, eu acho que a gente tem que partir disso aí também, buscar isso também, porque não adianta só a gente dizer, precisa ter esse cantinho da amamentação, precisa isso, precisa aquilo, os seus filhos vão ser deixados, mas a gente tem que valorizar aquele pessoal que está ali, né? Senão, mãe e pai também não vão ter nem a vontade de deixar ali, né? Não, com certeza, assim. Então, quando eu falo da questão da sensibilização, e eu disse, é mais uma atribuição que eu vou estar levando para esse profissional. Né? Então, a gente tem que também ter esse entendimento. Para a gente, às vezes, que é duas crianças que são gêmeos, né? Imagina para aquela profissional, né? Que vai ter realidades diversas dentro da mesma turminha. Né? Como eu disse, vão ter crianças que vão estar com aleitamento materno, que ela vai ter que oferecer no copinho. Tem crianças que vão estar ali na introdução da alimentação complementar. Vão ter crianças que já vão estar, né, comendo ali, se alimentando sozinho. Então, né, tem que se pensar, né, nessa organização. Mas daí já... Eu adoro... Bom, a minha formação é de nutrição, né? Mas como eu já estou ali há algum tempo, a gente aprende muita coisa ali com os pedagogos, né? Então, isso é uma questão de planejamento. Mais uma vez a palavra, né? É uma questão de planejamento. Então, na educação infantil, não só na educação infantil, na educação, né? Tudo tem que ser registrado. Tá? Então, olha, eu tenho tantas crianças, tantas se alimentam dessa forma, tantas de outra. Por quê? Porque quando ela vai estar com a sua equipe pedagógica, ela vai poder argumentar, olha, eu preciso de mais um profissional, pelo menos para esse momento. Né? E daí a unidade vai se organizar, né, para auxiliar. Assim como eu tenho unidades que tem mais de um G1, né? Imagina, tem 1, 2, 3. Eu tinha uma unidade que, quando inaugurou, tinha 6. E isso envolve também cozinheiras. Por quê? Né? Porque são alimentações diversas dentro da mesma unidade educativa. Então, a gente tinha um número enorme de cozinheiras nessa unidade. Conversa, né, tá boa, mas nós estamos na reta final do nosso evento, né? Obrigada, Lídia Mara. Acho que é um relato super importante dessa experiência, né, em termos de prefeitura. Obrigada.